Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de 2022. Independente do que aconteça na próxima cerimônia do Oscar, esse filme já pode ser considerado um dos mais relevantes de 2022. Não apenas ele lidera a lista de indicações da Academia com 11 menções, como vem acumulando conquistas surpreendentes e algumas vezes controversas, desde que foi exibido pela primeira vez no festival South by Southwest. O evento acontece nos Estados Unidos desde a década de 1980 e promove não apenas cinema, como também música e tecnologia, e é reconhecido como um dos mais pulsantes da atualidade. Logo depois da recepção altamente positiva por lá, o filme teve distribuição nas salas de cinema e foi o primeiro lançamento da A24 a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de dólares nas bilheterias globais. Pode parecer pouco perto de superproduções como Top Gun Maverick e Avatar: O Caminho da Água, mas é um marco gigantesco para a companhia, fundada em 2012 com a proposta de promover obras que tenham diferenciais narrativos, temáticos e estéticos. Hoje ela é um dos xodós dos cinéfilos por causa desse posicionamento, e inclusive já venceu um Oscar de melhor filme em 2016, com Moonlight, Sob a Luz do Luar. É a primeira vez, no entanto, que ela chega numa temporada de prêmios como uma das protagonistas da festa. Look, this is your universe. One bubble floating in the cosmic foam of existence. Every surrounding bubble has slight variations, but the further away you get from your universe, the bigger the differences. This is where I am from. The Alphaverse. The first universe to make contact with the others. O desenvolvimento desse projeto começou ainda em 2010, quando os roteiristas e diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert começaram a pesquisar o conceito do multiverso, um subproduto da teoria do realismo modal proposta pelo filósofo norte-americano David Lewis. Essa teoria admite a existência dos chamados mundos possíveis, que são muito semelhantes ao nosso mundo real. E é a partir daí que a história se desenvolve. Nossa protagonista, a Evelyn, é uma imigrante chinesa que vive com a família nos Estados Unidos administrando uma lavanderia. Enquanto ela começa a ter problemas tributários com a Receita Federal, o seu corpo é levado até o Alphaverso por uma versão do seu próprio marido, o Waymond. Lá ele explica para ela que existem múltiplos universos e que cada escolha da vida gera uma realidade paralela que pode ser acessada se ela tomar atitudes estatisticamente improváveis. O problema é que ela descobre também que esses multiversos estão em risco por causa da Jobu, uma versão da sua filha adolescente, a Joy, com quem ela estava tendo alguns atritos de relacionamento. Now, her mind experiences every world, every possibility, at the same exact time, commanding the infinite knowledge and power of the multiverse. Now she's seen too much, lost any sense of morality, any belief in objective truth. Do ponto de vista temático, esse é um filme que força o espectador a refletir sobre alguns temas filosóficos como o existencialismo. Afinal de contas, qual é o propósito, ou então o significado da vida? A Evelyn viaja entre os multiversos e vê a si própria em realidades muito diferentes, glamourosa, como uma estrela de cinema. E isso nos leva a um segundo conceito, conhecido como niilismo, que questiona a verdade objetiva, a moralidade e os valores. Como os nossos personagens estão em constante trânsito entre os multiversos, praticamente todos os aspectos da existência humana e dos códigos de conduta social passam a ser relativos. Tudo pode ser questionado, nada está consolidado como fato empírico. E isso, por sua vez, nos leva a um terceiro conceito muito forte: o absurdismo. Segundo ele, o mundo carece de sentido ou de propósito superior, de modo que a razão humana não consegue compreendê-lo. É por isso que o roteiro permite aos diretores explorar uma pochete como arma de luta,
uma realidade onde os dedos das pessoas são como salsichas e uma rosquinha é um elemento de grande relevância simbólica. Parece tudo muito complexo? Na verdade não é. Todos esses conceitos são ilustrados por uma história que não se aprofunda nas discussões filosóficas. E isso faz o filme ainda mais interessante. Because you see, when you really put everything on a bagel, it becomes this. Come on. Come on, Evelyn. The truth. What is the truth? O filme parece ser feito na medida para a chamada geração Z, cada vez mais impaciente em relação às narrativas tradicionais. Em alguns momentos, ele parece ser um grande vídeo do TikTok, com a abundância de estímulos visuais, a montagem rápida e entrecortada, a intensa mixagem sonora e a inserção de elementos de fantasia, artes marciais e até animação de pedras. Os momentos de calmaria na narrativa são propositalmente escassos, fazendo dele um produto conectado ao seu tempo. E isso também ajuda no hype positivo, assim como já aconteceu em 2008 com Quem Quer Ser um Milionário e em 1956 com A Volta ao Mundo em 80 Dias, para citar aqui apenas 2 exemplos de vencedores do Oscar. Pode ser que daqui a algumas décadas parte desses elementos pareçam datados, mas hoje eles são expressão de um hábito do público. E aqui não é nem uma questão de gostar ou não dessa linguagem, é assumir o seu papel marcante no consumo audiovisual contemporâneo. E é justamente por causa disso que eu acho merecidíssimas as indicações que o filme recebeu nas categorias de melhor montagem e melhor figurino. Pessoalmente, eu adicionaria uma lembrança ao desenho de produção, que é complexo e inventivo. Infelizmente, a academia costuma lembrar demais dos trabalhos de reconstituição de época e de menos daqueles que criam um novo conceito. I still know who I am. You have no idea what you've done. You're stuck like this forever. No, I'm going back with my joy to my family, to live my life, a happy life. Okay. Além dos méritos visuais e narrativos, essa produção traz ainda temas em alta na sociedade. Existe uma discussão sobre o etarismo e o conflito de gerações, além da inclusão étnica da comunidade asiática nos Estados Unidos. Em um momento no qual a indústria do cinema discute tanto a questão da representatividade, nada mais adequado do que um filme cujo elenco é predominantemente asiático. Michelle Yeoh é a protagonista feminina, e eu não me surpreenderia se ela acabasse levando o Oscar de melhor atriz, apesar do favoritismo de Cate Blanchett por Tar. A curiosidade aqui é que o papel estava inicialmente sendo desenvolvido por um personagem masculino, que seria interpretado pelo ator Jackie Chan. Na minha opinião, é um dos trabalhos de maior destaque do ano, muito bem entrosado com Ke Huy Quan, que inclusive é o favorito na categoria de melhor ator coadjuvante. E o mais legal é ver ele, que teve lá no elenco de Os Goonies em 1985, tendo um merecido reconhecimento da academia, ainda que eu veja ele como o protagonista masculino. Outras 2 indicações para o elenco vieram na categoria de melhor atriz coadjuvante. Stephanie Su, que até aqui tinha trabalhado majoritariamente em séries de TV, e a veterana Jamie Lee Curtis, muito querida pela indústria e que finalmente garantiu seu nome na lista após mais de 40 anos de carreira. Ela estreou nos cinemas no clássico Halloween, A Noite do Terror, de 1978, e participou de dezenas de projetos populares nas décadas seguintes. Aqui, ela complementa o elenco no papel da funcionária carrasca da Receita Federal. Now you may only see a pile of boring forms and numbers, but I see a story with nothing but a stack of receipts. I can trace the ups and downs of your lives, and it does not look good. Um outro aspecto bacana do projeto é a idade dos diretores, atualmente com apenas 35 anos. Eles se conheceram quando ainda eram estudantes de cinema e já fizeram um longa-metragem juntos.
Um Cadáver para Sobreviver, de 2016, que já tinha uma pegada um pouco anárquica e foi aclamado no Festival de Sundance daquele ano. Eu gosto da ousadia, da coragem, da escolha consciente por uma narrativa menos amarrada e principalmente do dinamismo do roteiro. Por mais que ele aborde conceitos distantes do dia a dia do grande público, eles conseguem se fazer inteligíveis e empolgantes. São mais de 2 horas de um filme agradável e por isso eu acharia justa uma premiação a eles na categoria de melhor roteiro original. The script, sometimes people would be confused and we'd be like, so we're going to make sure that each universe has a color palette and a musical score and even down to aspect ratio and film quality of how we're going to shoot it. The lens choice, everything was designed around genre. And I think that led us to like just leaning into referencing these films we love because it was just it was narratively helpful. Esse é um trecho de uma entrevista que eles concederam a um canal de YouTube um pouquinho depois do lançamento da obra nos cinemas, ali entre março e abril de 2022. A receptividade geral nessa época foi altamente positiva e praticamente unânime, mas é visível que nas últimas semanas as críticas negativas aumentaram exponencialmente. Muitos consideram a narrativa histérica, exagerada e algumas vezes até apelativa, bebendo da fonte de referências duvidosas como a série Jackass, que fez sucesso no início dos anos 2000. Outros críticos chegam aí além, acusando o filme de ser picareta, enganoso e falsamente original. Eu sinceramente considero que boa parte disso seja birra, pelo fato do filme ter se tornado popular. Esse não é um filme tradicional, definitivamente. Provavelmente ele vai incomodar muita gente que assistir de forma desavisada. E até por isso eu coloco em dúvida as reais chances dele vencer o Oscar de melhor filme. Mas ele é, acima de tudo, uma obra intensa, que opera em rotação máxima do início ao fim. É perfeito? Não. E como principal ponto negativo, eu diria que algumas situações poderiam ser enxugadas, porque no último terço ele começa a ficar um pouco cansativo. E convenhamos, no final das contas, a mensagem que ele passa é o da união familiar, o que não é exatamente algo de outro mundo. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme mais indicado do ano pela Academia e deve sair da cerimônia com mais de uma estatueta. É um filme dinâmico, moderno e profundamente conectado com as novas audiências. Mas será que os membros votantes vão abraçar esse projeto, assim como já fizeram no passado? Evelyn, did you hear me? Sorry. What did you say? Aproveita para deixar a sua opinião sobre esse assunto aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. O que você acha que vai acontecer na próxima cerimônia do Oscar, hein? Faz o seguinte também, não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar relativos a 2022 e a próxima atração vai ser Elvis, a cinebiografia de um dos maiores artistas da música de todos os tempos. E atenção, gente, no dia 12 de março, a partir das 19 horas, eu espero você para a melhor live do Oscar da internet brasileira. A gente vai estar junto com o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, o Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro, e também a Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas. E é claro, espero você aqui também. Até lá!